e estão fazendo seus países avançarem rapidamente. As sanções contra a Rússia não deu em nada. A Rússia vai ter um dos maiores crescimentos esse ano. A Europa e os Estados Unidos, sancionando a Rússia há 2 anos, eles vão ter 3,2% de crescimento do PIB, tá? Com os ativos congelados pelos Estados Unidos e pela Europa. Então, eles aprenderam a superar as sanções econômicas. O Putin, na época, fez a mesma coisa. Era impensável, eu gravei esse vídeo em junho do ano passado, era impensável, né? Era impensável que 25 mil homens do Wagner Group iam confrontar o exército russo, que tem mais de 1 milhão, né? Ou a própria guarda pessoal do Putin, só a guarda pessoal dele, que não é subordinada ao Ministério da Defesa, a guarda pessoal dele tem 400 mil homens, tá certo? O exército brasileiro não tem isso no exército inteiro. Então, veja bem, pensar que... Esses sabem o que é ter o poder na mão, né? São caras que, a despeito de qualquer outra coisa, não estou entrando no mérito, são pessoas que sabem o que é poder. E é o que eu sempre disse aqui, Betete. Nós estamos falando de jogo de poder, não estamos falando de filosofia, democracia, nada disso. Nós estamos falando de jogo de poder. São duas pessoas, o Putin e o Xi Jinping, que, a despeito de qualquer outra análise, que eu possa até concordar, críticas, etc., em jogo de poder, são duas pessoas muito habilidosas e estão fazendo seus países avançarem rapidamente. As sanções contra a Rússia não deu em nada. A Rússia vai ter um dos maiores crescimentos esse ano. A Europa e os Estados Unidos, sancionando a Rússia há 2 anos, eles vão ter 3,2% de crescimento do PIB, tá? Com os ativos congelados pelos Estados Unidos e pela Europa. Então, eles aprenderam a superar as sanções econômicas, aprenderam a reforçar sua posição militar. A Ucrânia não tem nenhuma chance de ganhar. Os Estados Unidos, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, aprovou agora 61 bilhões de dólares para a Ucrânia, que, segundo todos sabem, é jogar dinheiro fora. Não há nenhuma chance da Ucrânia ganhar essa guerra contra a Rússia. A Rússia continua avançando, a Ucrânia não tem mais muitas munições, já perdeu muitas pessoas, está fazendo uma nova convocação para o Exército. O Exército deve estar fraco também, né? Pessoas, né? Muitos doentes, feridos. Como eu já coloquei aqui, né? Hoje o comandante do Exército ucraniano é um russo. Tá? É um russo. Tá lá, vocês têm isso lá também no vídeo do canal. Um russo de família militar russa, tá certo? Com os avós dele lutaram na Segunda Guerra Mundial pela Rússia. Muito bem, então a situação na Rússia é essa, crescimento da economia de 3,2%, desdolarização, e na Ucrânia a posição consolidada. Alguns esperam, Betete, que há uma possibilidade de agora, no verão no hemisfério norte, ok? Inverno aqui para nós, mas verão lá, né? Talvez eles façam um avançozinho nesse período agora do verão para o outono. Muito bem. Essa situação consolidada, encerrada, dificilmente a Ucrânia tem alguma chance. O que nós estamos vendo é uma insatisfação grande dentro da Ucrânia. O Zelensky tentando se manter, trocou o chefe do exército, tem trocado algumas peças importantes, mas a chance é pequena. Com um detalhe, né? Só para lembrar, quando nós formos falar de Israel, lembrem-se que a OTAN, o Ocidente, né, tem essa frente na Ucrânia muito quente ainda. Continua a gastar dinheiro, 60 bilhões sendo enviados para lá, munição, armamento, pessoal, toda a parte de assistência lá para mexer com equipamentos, monitorar alvos e tal, é feito pela OTAN, não são ucranianos. Okay? Na verdade, a OTAN está diretamente envolvida. E, basicamente, a fronteira ali, o território que a Rússia tomou, a Ucrânia não retoma e, pelo contrário, os russos têm avançado devagar, mas constantemente. Então, essa é a questão da China. China, obviamente, aguarda o momento de retomar Taiwan. China apoia a Rússia completamente, é por isso que a Rússia conseguiu superar as sanções, não foi sozinha, não é mérito só da Rússia, é que a China passou a comprar dela, a Ásia começou a comprar da Rússia, o que a Europa e os Estados Unidos pararam de comprar. Então, a Rússia começou a vender, redirecionou para a Ásia suas vendas. E o inverso, a Rússia apoia completamente a China
E vou voltar só a uma observação que eu sempre digo: não são amigos, ok? É uma aliança estratégica circunstancial, dentro daquela famosa frase que eu já coloquei aqui: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E okay? Só temos interesse, né? Só interesses, os dois não têm nada em comum. A cultura russa é uma cultura europeia, são cristãos ortodoxos, não tem nada a ver com comunistas que estão na China. Quem governa a Rússia é o Partido Rússia Unida, o Partido Comunista é o segundo, eles são cristãos, não tem nada a ver com a China, é um outro modelo, é totalmente distinto. Todavia, como ambos foram hostilizados pelo Ocidente, se juntaram para se poder resistir aí e impor as suas vontades e seu estilo, né? Aí nós estamos aí já na Ásia, podemos ir para o Oriente Médio se você quiser. E só para reforçar aqui o entendimento, então aquela sanção, né, dos Estados Unidos, o pagamento do sistema internacional, né, de transferência dos SWIFT. Valores, o SWIFT, a Rússia conseguiu contornar isso e valorizou ainda mais a moeda local dela, né? Exatamente. Inclusive, China e Rússia criaram um sistema próprio de liquidação financeira entre eles. Então, hoje, por exemplo, os árabes exportam, o Irã, os Emirados Árabes Unidos, exportam para a Rússia e para a China em moeda deles, local. Não usam mais dólar. E as liquidações financeiras têm sido paulatinamente levadas para esse modelo. Um outro exemplo. Agora, nesse ataque, quando nós fomos falar do ataque do Irã a Israel, com 300 mísseis e drones, o Irã não usou o GPS, que é um modelo de orientação por satélite ocidental, porque ele sabia que ele poderia ser boicotado. Ele usou o GLONASS, que é um sistema russo, em sua maior parte, que a Rússia e a China desenvolveram um modelo próprio de GPS. GPS, entre aspas, né? Que tem outro nome lá. Okay? Para não ter a dependência do próprio inimigo, aí no caso, que é os Estados Unidos, né? E a Rússia, por exemplo, desenvolveu também seu modelo de internet, que é o Rusnet. Quer dizer, eles estão todo esse conflito gerou uma busca deles por independência em relação à Europa e Estados Unidos, o que é natural, né? Também a Europa e Estados Unidos não gostariam de depender deles para rigorosamente nada, né? Que bom, Maria Cristina, que bom. Obrigado aí. Bom, e agora, logicamente, Israel, Irã. Israel nem terminou ainda o conflito lá com o Hamas. O que a gente pode falar de Israel, professor Luiz Antônio? Mas antes de eu falar, de responder sua pergunta, esse aqui é o canal do professor Luiz Antônio Peixoto Vale, Checkmate Global. Não sei se você sabe, né, professor, mas o YouTube está mudando toda a disposição agora das thumbnails. Começou uma versão beta aí agora e está eles estão colocando aí de qualquer jeito. Então, você aí que está navegando, assistindo aqui, o YouTube está mudando as configurações de thumbnails. Então, essa tonalidade aqui vermelha, essa cor vinho, é porque eu faço parte aqui do canal de membros do professor Luiz Antônio Peixoto Vale, onde a gente tem informações privilegiadas, tá? Então, vai lá e se inscreva, professor Luiz Antônio, canal Checkmate Global. E agora sim... Esse vídeo 129 que você mostrou ali, eu coloquei ele tem, não sei, talvez 2, 3 dias, eu acho que foi no sábado ou na sexta-feira, 3 só dias. Sobre o ataque de Israel ao Irã. Eu coloquei ele no dia que Israel atacou o Irã, esse vídeo 129, ok? Então vamos falar desse assunto. Está no gratuito, né? Está no gratuito isso aqui. Esse aí está na comunidade aberta, ok? Então tá, 129. Isso. Todos que são azul são comunidade aberta e todos que são tonalidade de vinho aí são fechado, ok? Bom, vamos falar do 129, então. O ataque, o conflito, né? Na verdade, entre Hamas e Israel, que agora envolveu também o Irã e já estava envolvendo o Hezbollah.